Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo hoje aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre o modal de transporte. Hoje a gente vai falar sobre o segundo modal, o modal ferroviário. O modal ferroviário é uma das grandes invenções da Revolução Industrial. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos dar uma olhadinha nessa linha do tempo que eu montei para a gente entender o modal ferroviário. E a nossa história vai começar com Herón de Alexandria. Segundo os cientistas estudiosos dessa área, Herón viveu no século 3 a.C. Ele criou um mecanismo que provava a pressão do ar sobre os corpos, ou também conhecida como bola de vento. Ela era uma caldeira a água em formato de esfera que expelia pelas suas laterais o ar, criando assim um movimento. E aí a gente vai para 1679 com Denis Papin, o criador da marmita de Papin, o que levou à criação do autoclave e da panela de pressão. Então, toda vez que você for fazer o feijão na sua casa, agradeça ao tio Papin. E em 1698, o engenheiro Thomas Savery foi incumbido de uma missão. Naquela época, em 1698, a máxima do momento eram as minas de carvão. Os mineradores tinham que cavar cada vez mais fundo para encontrar o carvão. Com isso, tinha infiltração de água. Qual que era a missão do Savery? Criar um mecanismo que bombeasse a água da mina para fora dela. E aí, baseado no estudo de Papin, ele criou uma máquina a vapor capaz de bombear essa água para fora da mina. E em 1769, como a gente já falou aqui no canal no modal rodoviário, Joseph Cugnot criou um veículo para transportar munição que funcionava através do vapor. Em 1804, Richard Trevithick criou uma locomotiva a vapor capaz de carregar 10 toneladas de carga, 70 passageiros a 8 km por hora. E em 1829, na Inglaterra, a gente tem uma competição para encontrar o melhor designer para as locomotivas. E o vencedor dessa competição foi George Stephenson, com a The Rocket. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, o foguete. O foguete, a The Rocket, não é a primeira locomotiva a ser criada, mas é ela que trouxe mais inovações para as locomotivas e fez com que ela fosse a base por 150 anos na criação de locomotivas. Então em 1804 a gente teve a criação da locomotiva, mas 1829 foi uma peça-chave para as locomotivas modernas. E no Japão, em 1997, teve a criação de uma tecnologia supercondutora que não deixava o trem e o trilho ter um atrito. Possibilitou que um trem chegasse a 550 km por hora. E em 2015, o mesmo trem bateu um recorde de 603 km por hora. Então vê, lá em 1804 a gente tinha uma locomotiva, um trem, com 8 km por hora. Em 2015 a gente teve um recorde de 603 km por hora. Olha o avanço tecnológico que esse modal ferroviário sofreu ao longo do tempo. A gente tem um recorde de 603 km por hora. E no Brasil, enquanto a gente espera a criação do aerotrem, vamos dar uma olhadinha na história do modal ferroviário no Brasil. E tudo começa com Miguel Evangelista de Souza. Você não sabe quem é? Você tem certeza que nunca ouviu falar esse nome na escola? Eu aposto que já. Talvez se eu chamar ele por Barão de Mauá ou Visconde de Mauá. Ele é considerado o primeiro grande empreendedor brasileiro. O Barão de Mauá não nasceu numa nobreza, não nasceu no berço de ouro, não veio de uma família rica. Ele ao longo do tempo foi conquistando o seu bem, a sua riqueza, através do seu próprio trabalho. Mas isso é tema para outro vídeo. E o modal ferroviário deve muito ao Barão de Mauá. Vamos entender por quê. Uma das grandes construções do Barão de Mauá foi em 1854 e foi a primeira ferrovia brasileira, a ferrovia da Guia de Pacobaíba. Essa estação tinha cerca de 14 quilômetros e foi ali que andou a primeira locomotiva, a Baronesa.
que é uma homenagem à mulher do Barão de Mauá. E a partir daí, a história das ferrovias no Brasil mudou muito e não parou por aí. Então a iniciativa de trazer ferrovias para o Brasil não partiu da nobreza, partiu do Barão de Mauá. E aí ele tomou para si a iniciativa de criar ferrovias no Brasil, sem a ajuda da nobreza, sem a ajuda do rei, onde ele foi buscar financiamento lá com os ingleses. E a missão do Barão de Mauá naquele momento era construir as ferrovias brasileiras. Vale ressaltar que nessa época o café é o principal produto brasileiro. Quero café! Quero café! Quero café! E o transporte desse café era feito através de mula, o que muitas vezes causava perda. A mula podia morrer no meio do caminho, ela podia cair de algum penhasco, o café ficava um pouco pelo meio do caminho. Então naquele momento você tinha muita perda de café. Então o Barão de Mauá queria construir essas ferrovias para tirar do transporte animal, colocar nas ferrovias, levar do produtor até o porto e assim fazer toda a exportação. E essa construção é considerada até hoje uma das mais grandes engenharias da ferrovia, porque ele teve que vencer 800 metros de altura de desnível da Serra do Mar. Com isso, economizando uma viagem que antes levava 2 horas para 30 minutos. Bom, entendendo a história, vamos lá para o modal ferroviário. O modal ferroviário nos últimos tempos teve uma queda no transporte de pessoas. Isso devido ao modal rodoviário e ao modal aeroviário. Conforme as pessoas tiveram mais condições de comprar automóveis, o modal ferroviário vai ficar um pouquinho para trás. Conforme o modal aeroviário foi crescendo e conseguindo transportar pessoas de um país para o outro, de um estado para o outro, o modal ferroviário foi ficando também um pouquinho mais esquecido. E aí, o principal foco do modal ferroviário começou a ser as cargas. Então, hoje, em qualquer cidade que passa um trem, a gente vê que a maioria das coisas transportadas são cargas. Soja, gás, petróleo, enfim, outros produtos, commodities. Commodities nada mais são do que matérias-primas vendidas em grandes quantidades. Já no Brasil, esse modal ficou um pouquinho esquecido. Faz muito tempo que a gente não escuta falar de grandes investimentos feitos no modal ferroviário. Isso começou a ser discutido muito mais quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. Por que não escoar a produção apenas no modal rodoviário, mas também no ferroviário? Com isso tendo uma diminuição no trânsito e também um custo menor no transporte. Aqui no modal ferroviário eu consigo fazer uma entrega muito maior, com menor custo, em grandes distâncias. Pois imagina o quanto eu consigo carregar, por exemplo, no modal rodoviário, num caminhão, numa viagem, e quanto eu consigo fazer disso numa viagem só, no modal ferroviário, quanto eu consigo carregar no trem. O custo se torna muito menor porque eu consigo carregar muito mais quantidade. Hoje em dia, o modal ferroviário continua sendo um grande aliado na logística, principalmente quando eu falo do agronegócio. O modal ferroviário tem ajudado em muito o agronegócio, porque eu te falei, hoje o principal transporte do modal ferroviário é as commodities, café, milho, trigo, enfim, a grande maioria faz parte do agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro. Vantagens do modal ferroviário: baixo custo. Como eu falei, aqui você consegue carregar numa viagem só muito mais quantidade do que se fosse no modal rodoviário ou num aeroviário. Consigo carregar muito mais num trem do que num caminhão. Então o custo de transporte se torna muito mais baixo. Maior segurança. É muito mais difícil você ter um acidente dentro do modal ferroviário do que nos outros modais. Principalmente roubo. Porque a não ser lá atrás, no Velho Oeste, que a gente tinha roubo de trem, hoje é quase zero o roubo de cargas em trem. Então, assim, é muito menor o índice de furto, o índice de acidente no modal ferroviário do que em outros modais. E como eu falei do custo, que é o menor custo, é também o que consegue carregar maior quantidade se comparado a outros modais. Grandes distâncias. O modal ferroviário consegue percorrer grandes distâncias com baixo custo de energia. Eu consumo pouca energia, pouca combustão para viajar a grandes distâncias. Desvantagem. A falta de investimento brasileiro nesse tipo de modal é uma desvantagem, porque é um modal que ajuda muito, principalmente no agronegócio, que é uma grande força brasileira, a você transportar uma grande quantidade e tirar um pouquinho da sobrecarga nas rodovias brasileiras. Falta de padronização. A falta de padronização em trilhos
impossibilita que alguns tipos de trem circulem em uma determinada região. Por exemplo, um trem que carrega um vagão em cima do outro. Dependendo de uma região que passe debaixo de uma ponte, ele não vai conseguir passar. Então você tem que usar outra locomotiva, outro trem, outro vagão. Então a falta de padronização prejudica nesse transporte, entrega no local específico. E aqui está uma das grandes desvantagens desse modal. Diferente do modal rodoviário, que eu consigo entregar de porta a porta, nesse modal não. Eu vou fazer a entrega dele na ferrovia, por exemplo, eu vou ter que pegar algum caminhão e levar até o local específico. Então, eu vou até o porto, carrego e entrego para ser entregue no local específico. A não ser que essa localização dessa ferrovia seja no destino final dela. Mas entendeu? Eu sempre vou precisar do modal rodoviário para fazer entrega até o local específico. Até porque eu nunca vi um trem parar na casa de alguém. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você quer ver, qual a sua opinião, sua sugestão, o que a gente pode melhorar no passo a passo aqui do canal. E não esquece, se inscreva no canal. Fui!